Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de P.D. James, que foi uma escritora britânica de ficção policial, nascida em Oxford em 1920 e falecida na mesma cidade em 2014. Considerada uma das maiores escritoras de romances policiais da atualidade, conhecida especialmente pelos seus livros protagonizados pelo detetive da Scotland Yard e poeta Adam Dalglish. Phyllis Dorothy James White pelo casamento, mais conhecida pelo seu pseudónimo literário P.D. James, nasceu a 3 de agosto de 1920 em Oxford, na Inglaterra. Era a mais velha dos 3 filhos de Sidney Victor James, um funcionário das finanças de escassas possibilidades económicas, e da sua esposa, Dorothy Mary James. Os 2 irmãos mais novos foram a irmã Mónica e o irmão Edward. A família estabeleceu-se em Cambridge quando ela tinha 11 anos e começou a estudar na Cambridge High School for Girls. Aos 16 anos foi obrigada a deixar a escola para trabalhar, porque a sua família tinha pouco dinheiro e o seu pai não acreditava no interesse do ensino superior para meninas. Quando deixou os estudos, já sabia que queria ser escritora e descobrir crimes. Uma morte misteriosa intrigava. Quando ouvi pela primeira vez que Humpty Dumpty caiu da parede, gostava ela de dizer, imediatamente me perguntei, ele caiu ou foi empurrado? P.D. James trabalhou numa repartição de finanças em Ely durante 3 anos e, em seguida, como coordenadora adjunta de cena no Festival Theatre, em Cambridge. James serviu como enfermeira da Cruz Vermelha durante a Segunda Guerra Mundial. Em 8 de agosto de 1941, com 20 anos, casou com Ernest Connor Bantry White, na altura estudante de medicina e depois médico do exército, habitualmente tratado por Connor, de quem teve 2 filhas, Claire, nascida em 1942, e Jane, nascida em 1944, que veio ao mundo por ocasião de uma grande ofensiva de bombardeiros sobre Londres. Deu à sua segunda filha o nome da sua autora preferida, Jane Austen, que viria a homenagear num dos seus livros mais importantes. No final da guerra, o marido regressou do serviço militar com uma deficiência mental, marcada por episódios de violência, que o obrigavam ao seu internamento em hospitais. Em 1948, foi diagnosticado com uma esquizofrenia, pelo que passou longos períodos institucionalizado, acabando por ficar definitivamente internado até à sua morte, em 5 de agosto de 1964. O casamento, as filhas e a doença do marido adiaram a sua paixão pela escrita. Obrigada a prover ao sustento das suas filhas e do seu marido, P.D. James deixava as filhas entregues aos cuidados dos pais do Connor para frequentar as aulas de administração hospitalar. Em 1949 começou a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde, ficando colocada na direção do North West Regional Hospital, em Londres, onde trabalhou até 1968. Enquanto o marido foi vivo, P.D. James não se sentia capaz de mudar de emprego. Ele, o Connor, recebia alta periodicamente do hospital, às vezes por um prazo muito curto, e eu nunca sabia bem o que teria de enfrentar quando voltasse do escritório para casa. Não era um momento propício para procurar uma promoção ou um novo emprego, o que apenas imporia um esforço adicional. Mas agora, após a morte do Connor, sentia forte necessidade de procurar uma mudança de direção. Assim, após a morte do marido, candidatou-se ao emprego de diretora da Função Pública Interna e, a partir de 1968, exerceu funções em várias secções do Ministério do Interior
incluindo o Departamento da Polícia Criminal. Trabalhou no serviço público até à sua reforma em 1979. A vasta experiência adquirida foi utilizada nos seus romances, que escrevia de madrugada antes de ir para o emprego. Diversos dos seus romances foram adaptados a filmes, a telefilmes e a séries de televisão e de rádio. Durante as décadas de 1980 e 1990, alguns dos romances protagonizados por Adam Dalglish foram adaptados pela Anglia Television para a rede ITV, no Reino Unido, onde o papel de Adam Dalglish foi interpretado por Roy Marsden. 7 dos romances de mistério de James foram adaptados para a série Mystery, da BBC Radio, e foram transmitidos na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Em 1921 foi criada a premiada série Dalglish, que passou no Channel 5, onde o Adam Dalglish é interpretado pelo ator Roberto Bertie Carvel. Série que vai atualmente na 3ª temporada. Em 1983, P.D. James foi distinguida com a Ordem do Império Britânico. Em 7 de fevereiro de 1991, foi nomeada Par do Reino, vitalícia, com o título de Baronesa James of Holland Park, de Southwark, no condado de Suffolk, e tomou lugar na Câmara dos Lordes como conservadora. A sua principal casa era no número 58 da Holland Park Avenue, em Londres, área de onde ela tirou o seu título. Mas também possuía casas em Oxford e em Southwell. James acreditava firmemente no contrato social entre o governo e os cidadãos. Orgulhava-se do seu lugar na Câmara dos Lordes e durante muitos anos serviu como magistrada local. Gostava de salientar que o seu título foi concedido não por causa das suas realizações literárias, mas por causa do seu serviço público. Ajudou a conseguir a aprovação da legislação britânica que dá às crianças adotadas o direito de conhecer as identidades dos seus pais biológicos. P.D. James era de religião anglicana e leiga patrocinadora da Prayer Book Society, que era uma associação destinada a promover a utilização do Book of Common Prayer, que era o livro de orações comum para todas as dioceses anglicanas e para as igrejas anglicanas dos outros países. Foi membro da Royal Society of Literature e da Royal Society of Arts. Fez parte do grupo de 10 governadores da British Broadcasting Corporation, portanto a BBC, e foi presidente da Society of Authors, portanto, ou seja, a Sociedade de Autores Britânica, durante 16 anos, entre 1997 e 2013. Diversos dos seus romances foram galardoados com prémios, nomeadamente os famosos Silver Dagger da Crime Writers Association, a CWA, entre outros nacionais e internacionais. Mas os mais importantes galardões foram o CW Diamond Dagger de 1987, no Reino Unido, pela contribuição vitalícia para o género policial, e o Mystery Writers of America Grandmaster Award de 1999 dos Estados Unidos. Foi introduzida no Hall of Fame da escrita policial em 2008. P.D. James foi distinguida com doutoramentos honoris causa por 7 universidades. Buckingham em 1992, London 1993, Hertfordshire 1994, Glasgow 1995, Essex 1996, Durham 1998 e Portsmouth 1999. Várias escolas de Inglaterra a homenagearam, dando o seu nome às bolsas de estudo que atribuem aos seus alunos. Em agosto de 2014, P.D. James foi uma das 200 figuras públicas signatárias de uma carta ao The Guardian,
opondo-se à independência da Escócia, no período que antecedeu o referendo de setembro sobre essa questão. P.D. James faleceu de cancro na sua casa em Oxford, a sua cidade de nascimento, a 27 de novembro de 2014, com 94 anos. Ora, falando agora então mais da sua obra, P.D. James é reconhecida como uma das escritoras que mais influenciaram o género literário de romance de mistério, sendo especialmente notável a forma como caracteriza as suas personagens e a sua habilidade para construir atmosferas plenas de detalhes. Conhecida como a Rainha do Crime, escreveu 19 romances multifacetados, bem como diversas coletâneas de contos e obras de não-ficção. O seu trabalho foi traduzido para 36 línguas e vendeu milhões de cópias em todo o mundo. P.D. James começou a escrever em 1959, portanto perto dos 40 anos de idade, usando o seu nome de solteira, porque os meus genes são genes de James. Reduzir os nomes próprios, portanto Phyllis, Dorothy, às suas iniciais, visava criar alguma indefinição no público sobre o seu sexo. E a verdade é que ainda hoje há leitores que julgam que a P.D. James era um homem. Após a morte do marido, em 1964, a autora candidatou-se com sucesso a um exame para os quadros do Departamento de Criminologia da Administração Interna Britânica, profissão que viria a alterar o seu ritmo de escrita. A fadiga do dia de trabalho faria com que deixasse de escrever à noite, passando a fazê-lo de manhã cedo e durante os fins de semana. Quando começou a escrever, P.D. James escolheu escrever histórias de detetive porque gostava de ler esse tipo de romances e porque achava que teria mais chances de ser publicada se escrevesse num género que era popular na altura. Ela disse ao The Paris Review, em 1995, que achava que escrever uma história de detetive seria uma aprendizagem maravilhosa para um romancista sério, porque uma história de detetive é muito fácil de escrever mal, mas difícil de escrever bem. A grande maioria dos romances policiais de P.D. James são protagonizados por Adam Dalglish, um inspetor-chefe da Scotland Yard e também poeta, de meia-idade, que surge pela primeira vez em 1962 no romance Cover Her Face, que em Portugal tem o título O Enigma de Sally Jupp, o seu primeiro livro, que levou 3 anos a escrever. A este seguir-se-iam outros 13 com Adam Dalglish, igualmente bem acolhidos pela crítica, entre os quais Sword for a Nightingale, que em Portugal se chama Mortalha para uma Enfermeira, 1971, Death on an Expert Witness, de 1977, que julgo que não está publicado em Portugal, mas que está publicado no Brasil, com o título Morte de um Perito, e Original Sin, Pecado Original, na tradução portuguesa, de 1944. Ela disse em 2011 que The Private Patient, a Paciente Misteriosa, na tradução portuguesa, de 2008, era o último romance da série. No entanto, quando morreu, estava a planear outro romance de Dalglish, ambientado em Southwell. Os 3 primeiros romances da série são ambientados em cenários hospitalares, bastante realistas, o que se deve muito aos 19 anos de experiência administrativa no Serviço Nacional de Saúde. Além da série Dalglish, P.D. James escreveu 2 romances em que a protagonista é Cordelia Gray, uma jovem detetive privada cuja competência profissional e espírito independente a colocaram na vanguarda de uma geração emergente de detetives do sexo feminino. São eles An Unsuitable Job for a Woman, que em Portugal está traduzido com o título Uma Estranha Profissão para uma Mulher, que é de 1972,
e The Skull Beneath the Skin, o último ato, na tradução portuguesa, de 1982. Escreveu também 3 romances não integrados em séries. Innocent Blood, de 1980, que é outro que eu julgo que não está traduzido em Portugal, mas que está no Brasil também, traduzido, com o título de Sangue Inocente. The Children of Men, este sim traduzido em Portugal, Os Filhos dos Homens, de 1972, e Death Comes to Pemberley, Morte em Pemberley, em Portugal, que é de 2011, que foi o seu último romance, publicado 3 anos antes da sua morte, e que eu andei a ler esta semana e que depois espero ainda falar lá mais adiante sobre ele. O romance, O Sangue Inocente, foi considerado o seu livro mais inovador, tanto na Grã-Bretanha como nos Estados Unidos. A sua publicação incentivou a venda dos seus romances e a sua tradução para muitas outras línguas. Outro livro que sai assim dos parâmetros a que ela nos habituou é o romance distópico Os Filhos dos Homens, que é uma história que se passa em 2021, ou seja, cerca de 30 anos depois de ser escrita, e é um olhar futurista sobre uma sociedade em que a humanidade não consegue reproduzir-se. Já não nascem crianças há quase um quarto de século. Ao longo da sua carreira de escritora, P.D. James também escreveu muitos ensaios e contos para periódicos e para antologias que ainda não foram catalogadas e reunidas em volume. Dando um cuidado minucioso à elegância do detalhe dos ambientes em que a ação das suas obras decorre, P.D. James caracterizou-se pela relevância com que cada objeto é colocado na resolução dos crimes. A inspiração para os seus trabalhos terá sido encontrada não só em diários e biografias, mas também por divagações à beira-mar e nas cidades, que fascinavam a escritora pela sua arquitetura georgiana e vitoriana. P.D. James foi uma das raras escritoras cujo trabalho resistiu às inevitáveis e geralmente indesejáveis comparações com autoras clássicas do género de detetives, como a Agatha Christie, a Dorothy L. Sayers e Marjorie Allingham. Irritou-se com as comparações que eram feitas frequentemente com autores do género, que escreveram na era de ouro do romance de mistério inglês, ou seja, na década de 1930. Esse tipo de escrita policial era monótono, disse ela certa vez numa entrevista, no sentido em que era irrealista, fingindo e romantizando assassinatos, mas tendo pouco a ver com uma verdadeira tragédia de sangue e vísceras. Simplesmente não se pode tomar estes livros como livros realistas sobre assassinato, sobre o horror do assassinato, a tragédia do assassinato, o dano que o assassinato faz. Muitos críticos e muitos dos seus pares disseram que, em virtude da complexidade das suas tramas, da densidade psicológica dos seus personagens e do contexto moral em que via a violência criminal, James até superou os seus modelos clássicos e elevou o estatuto literário do romance policial moderno. É frequentemente citada, em particular pela profundidade cerebral e pela sensibilidade emocional de Adam Dalglish, tanto o detetive introspectivo da Scotland Yard e também poeta, que é o herói de quase todos os seus romances. Os seus leitores acharam este personagem profundamente romântico. A própria P.D. James achava que ele era sexy. Nunca poderia apaixonar-me por um homem que era bonito, mas estúpido, afirmou ela. Talvez Adam Dalglish seja uma versão idealizada do que eu gostaria de ser se tivesse nascido homem, disse ela certa vez. Ainda assim, o inspetor Dalglish era uma figura independente, mesmo distante. Há uma lasca de gelo na sua personalidade,
disse a autora. Ora bem, eu então gostaria de falar, como prometi, agora do livro que andei a ler esta semana, que foi, como já disse, Morte em Pemberley, que é de 2011 e que foi o último romance de P.D. James, como eu também já referi. E que, como também já referi, é uma homenagem à sua autora mais admirada, a Jane Austen. O enredo passa-se no ano de 1803, 6 anos depois dos acontecimentos de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Morte em Pemberley recupera algumas das personagens e é uma sequência daquele. Mas convém começar, então, por recordar um pouco do enredo do Orgulho e Preconceito, especialmente para quem não terá lido o livro. Ora, se bem se lembra quem já o leu, a obra da Jane Austen centra-se na família Bennet de Longbourn. Mr. e Mrs. Bennet tinham 5 filhas, 4 das quais acabaram por casar, depois de, enfim, um sem número de peripécias que só lendo o romance ficam a saber. As mais velhas casaram no mesmo dia com 2 amigos. A Jane casou com o Mr. Bingley, de Netherfield Park, e a irmã seguinte, a Elizabeth, com Mr. Darcy, de Pemberley. E ambas viviam felizes com os seus maridos e os seus filhos. Jane tinha agora 3 crianças e Elizabeth 2. Entretanto, o Bingley adquiriu a propriedade de High Martin, que era praticamente vizinho, portanto, do seu cunhado Darcy. Mary, a irmã mais tímida, que era uma leitora compulsiva e uma excelente executante de pianoforte, como se dizia na época, casou com o reverendo Theodore Hopkins, que era o reitor da paróquia, ficava adjacente a High Martin, e, portanto, era também vizinha das outras 2 irmãs. Pior casamento fez a Lídia, a irmã mais nova, que era muito alvoroçada e que tinha fugido com o Mr. George Wickham, que era na altura militar, e que era um indivíduo trapaceiro e um oportunista, com o que ele queria era casar, de preferência rico, para conseguir uma bela vida. O Wickham era filho de um rendeiro de Pemberley e um companheiro de infância do Darcy, pelo que foi com a ajuda deste que então se conseguiu obrigar o Wickham a casar com a Lídia, enfim, para salvar a honra da família. Ora bem, a situação era esta no ano de 1803, quando começa a história de Morte em Pemberley. Jane e a Elizabeth celebravam então, nessa altura, 6 anos do seu casamento, que, como já vimos, foi no mesmo dia que as 2 casaram. Das 5 irmãs, apenas a Kitty estava ainda solteira, mas ela não se importava e vivia feliz com os pais lá em Meryton. Wickham tinha deixado o serviço militar e vivia precariamente com a Lídia, com o miúdo, ninguém na família sabia. A Lídia estava autorizada a visitar as irmãs quando quisesse, mas nunca foi permitida a entrada do Wickham em casa de qualquer delas. Então, a Morte em Pemberley começa na véspera do baile anual organizado pela Elizabeth em Pemberley, então por alturas do aniversário de casamento. E toda a família está convidada, à exceção da Lídia. E é quando os problemas começam. Ao princípio da tarde, dessa véspera do baile, depois do jantar, Lídia aparece em Pemberley, num cabriolé, em louca correria e fora de si, a contar uma história rocambolesca. E a história era esta. Resolveu comparecer à festa das irmãs, mesmo sem ser convidada. O Wickham e o capitão Danny, um seu amigo, vinham com ela, mas iriam dormir à noite numa estalagem. E no dia seguinte iriam seguir logo de manhã para Londres. Mas ao atravessar a floresta, os 2 amigos ter-se-ão desentendido e o Danny sai do carro a correr, dizendo que não queria ter nada a ver com aquela história.
Portanto, isto segundo o que informou depois o cocheiro. E correu para a mata, seguido pelo Wickham, que correu atrás dele. Alguns minutos depois ouviram-se tiros e a Lídia ficou aflitíssima. Estava plenamente convencida de que o Danny tinha matado o Wickham e então instou com o cocheiro para seguir para Pemberley para pedir ajuda. E foi assim que ela, portanto, como já vimos, lá chegou a Pemberley. Organizou-se então um grupo de busca e o que encontraram era muito diferente do que ela tinha contado, ou do que ela imaginava. O capitão Danny é que estava morto e o Wickham estava a gritar: "Ele está morto! Oh, meu Deus! O Danny está morto! Era meu amigo, o meu único amigo, e eu matei-o! Matei-o! A culpa é minha!" Ora, claro, a partir daqui a história começa-se a desenvolver. O baile é imediatamente cancelado. O Wickham é preso e é julgado pelo homicídio do amigo. Meses depois, realiza-se o julgamento e, quando o Wickham acaba de ser declarado culpado pelo júri e o juiz se prepara para dar a sentença de condenação à forca, dá-se um golpe de teatro. Aparecem duas testemunhas a correr, ufantes, com receio de chegarem tarde. Afinal, segundo eles contavam, os acontecimentos eram bem diferentes e não tinha sido o Wickham a matar o Danny. Ele bem clamava a inocência, mas quem o ia acreditar face à sua confissão, não é? Como vimos lá no local do crime, e ao seu passado pouco recomendável. E agora que o Wickham foi libertado, como vai ser o seu futuro? Será que o casal é aceito pela família ou não? Como poderão ver ao se lerem o livro, para além do inesperado desenlace do crime, há também um futuro nas relações familiares igualmente inesperado. E eu, para além do Morte em Pemberley, tenho também outro livro, este da série do Dalglish, que é O Pecado Original. Eu, infelizmente, não tive vagar, a semana é curta, não tive vagar para ler os dois livros e este não tive hipótese de ler. Fica para uma próxima oportunidade. Mas, no entanto, não queria deixar de dizer alguma coisa sobre ele. Este é o 9º volume da série Adam Dalglish e envolve uma série de incidentes que envolvem escritores, diretores e funcionários que agita uma tradicional editora de Londres. Aqui este livro que eu tenho, que é do Círculo de Leitores, não tem nenhuma sinopse atrás, mas então eu pesquisei e recolhi da sinopse da edição brasileira, que é da Companhia das Letras, o seguinte, que eu vos passo a ler. O primeiro mês de trabalho da jovem Mandy Price, na Peverall Press, a mais antiga e tradicional editora de Londres, agora passando por uma crise financeira, começa com um suicídio. Esse é só o começo de uma série de incidentes misteriosos que abalam a Innocent House, uma réplica de palácio veneziano do século XV que abriga a sede da editora, às margens do Tamisa. Nesse ponto, entra em cena Adam Dalglish, o mais famoso personagem de P.D. James, auxiliado por um casal de jovens inspetores, o brilhante detetive, que nas horas vagas é também poeta, remexe os segredos da Peverall Press. Autora consagrada, no melhor da sua forma, P.D. James constrói em Pecado Original uma trama que representa com fidelidade o funcionamento de uma editora em agonia e retrata as angústias e intrigas vividas pelos diferentes personagens. Uma leitura magnetizante. Ora, portanto, segundo esta sinopse, realmente é um livro que vale mesmo a pena ler. E quando eu puder, vou ler certamente. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre P.D. James, uma grande autora de séries policiais, de livros sobre detetives, muito apreciados na atualidade. Sobretudo desde o tempo da Agatha Christie, não é? Que com os seus romances desenvolveu muito este género literário. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá poder voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!